tenho a satisfação de dar abertura hoje da 9ª conferência do ciclo 3, Estudo CTS na UNB. Nós queríamos agradecer muito a participação da professora Caroline, do professor Natan, colegas nossos da UNB Planaltina, onde eles desenvolvem na área de ciências da licenciatura de educação do campo um trabalho de ensino de ciências todo focalizado nessas características que nós temos discutido aqui nas últimas sessões, principalmente do módulo 2, que são as características da abordagem freiriana e a interseção disso com o diálogo disso com a pedagogia histórico-crítica e também elementos CTS, né? Na conferência da terça-feira passada, nós tivemos a colega Patrícia Machado, da Educação de Ciência, doutorado de Educação de Ciência aqui, Interunidades, e a Roseline Strider, ela de Química e a Roseline de Física, para justamente uma apresentação bem circunstanciada. Elas apresentaram o panorama de trabalho delas de educação CTS com os seus alunos de pós-graduação. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra para o Natan Caroline, ou Caroline Natan, não sei como é que vocês escolheram. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá certo. Acho que cabe apresentar um pouquinho mais, né, a gente. Eu sou o Natan, né, vim no que eu pude do ciclo de estudos aqui, vim em outros momentos. E eu, como o Néder falou, nós dois trabalhamos na licenciatura em Educação do Campo da UNB. A minha formação inicial é em Física, Carol, geóloga, não é isso? Enfim, o sentido do nosso trabalho na educação do campo é porque a Carol vai detalhar mais sobre como funciona o curso, mas ele funciona em diferentes habilitações. Uma das áreas de habilitação é ciência da natureza. Então, temos, né, parte dos nossos alunos estão se formando para ser professores de ciência da natureza na educação do campo. Isso aqui é um pouco o que a gente está se propondo como objetivo da nossa apresentação. Assim, né? A gente está trabalhando numa área que é muito interdisciplinar e é uma área muito de conexões entre diferentes literaturas, diferentes abordagens, diferentes práticas educacionais, e a gente lida com o desafio cotidianamente de conectar elas, né? Então é um pouco isso que a gente está querendo falar para vocês, assim, porque a gente está trabalhando na educação do campo, como eu disse, que é uma área já consolidada, né, que, né, teve todo um processo histórico de construção a partir da luta dos movimentos sociais, e tem uma literatura associada a ela, tem várias práticas educativas, né, que embasam ela, mas ao mesmo tempo a gente, pela nossa área de formação e pelo nosso papel na licenciatura em Educação do Campo da UNB, a gente está se propondo a pensar a educação científica, a educação em ciências da natureza, na educação do campo, que também tem toda uma literatura própria, né, e tem todo um conjunto de práticas com as quais a gente está dialogando também. E, para além disso, a gente está num ciclo de estudos CTS, né? Então, a gente quer também traçar um diálogo com essa outra abordagem, né? Então, ou seja, é um trabalho assim de conexões que a gente está fazendo aqui. E não só por estar num ciclo de estudos CTS, né, mas porque, enquanto alguém que trabalha com educação científica, eu acho muito importante trazer a discussão das relações ciência, tecnologia e sociedade para a educação, né? Então, a gente vai tentar conectar esses três campos, e eu acho que isso é um trabalho muito em processo, né? Eu e a Carol somos professores relativamente novos na educação do campo, eu estou há 4 anos,
na educação do campo aqui, e essa conexão ela não é muito trivial, então a gente vai avançando aos poucos nela, assim, né? Vai trabalhando em como fazê-la, e então a nossa opção de como apresentar ela aqui vai ser um pouco a partir das nossas práticas, assim. Então a gente trouxe um pouco assim um repertório de práticas que a gente tem feito na educação do campo que de alguma forma aproximam esses campos, tá? Então pode passar. Então a gente vai fazer essa discussão em 3 momentos com vocês, né? Primeiro a gente vai falar sobre educação do campo, porque a gente imaginou que ia estar lidando com um público que não necessariamente conhece, ou já trabalhou com isso, ou conhece a discussão. Então a gente vai falar um pouco sobre ela. Deu problema. Ixi. Bom, já volta. Esse vai ser o primeiro momento. O segundo momento é onde a gente vai apresentar essas práticas que a gente está trazendo, que foram tentativas nossas de aproximar esses campos, que a gente vai trazer para a discussão também, para ajudar a gente a pensar nessas conexões. E vamos tentar, a partir dessas práticas, fazer uma síntese, trazer alguma reflexão a respeito dessas conexões. Tá? Boa noite, gente. Então, acho que... Bom, vou me apresentar. Foi. E a gente vai tentando, nesse desafio ao longo da apresentação, ver se a gente consegue manter a projeção, né, em si. Mas, teoricamente, não estamos encostando em nenhum fio. Então... Oi. Tem alguma coisa estranha. Nas sessões passadas, o rapaz que socorro passou muito rápido. Bom, mas aí eu vou continuar então na lógica da gente se apresentar um pouco mais, né? Eu sou professora na educação do campo na área de geologia, como o Nathan falou, então a gente tem trabalhado geociências a partir dessa experiência de trabalhar na habilitação em ciências naturais, né? E eu estou há 2 anos e meio só na educação do campo, então relativamente novos, eu acho muito novo ainda. Mas a gente tem tido práticas conjuntas, e aí nessa lógica que o Nathan tem colocado, de como construir essas práticas tentando conectar essas experiências, né? Da educação do campo, o ensino de ciências e a educação científica a partir da abordagem CTS. Então, nessa intenção de apresentar um pouco do que é a nossa experiência com a educação do campo, a gente se desafiou, então, a trazer essas conexões da nossa prática, né, no trabalho conjunto também. A gente tem vários professores que têm trabalhado nessas práticas também. Então, também estamos representando um coletivo que já trabalha com essas abordagens. Bom, já que inicialmente estamos aqui para falar da educação do campo, nossa experiência na educação do campo, nós precisamos entender o que é a educação do campo, né? Alguns de vocês já devem ter uma experiência, conhecer, mas nem todos têm esse contato diretamente com a educação do campo, né? E ela nasceu a partir de um conjunto histórico de esforços teóricos e práticos, né? Não só esforços teóricos, práticos também, de educação dos trabalhadores. E, nesse sentido, também é uma ação coletiva das universidades, dos movimentos sociais, dos sindicatos, e desde a década de 90, que tem, então, essa construção da educação do campo, que, inclusive, semana que vem vai estar comemorando 20 anos aqui no campus Darcy Ribeiro. Vai ter o encontro do Pronera, começa no dia 12, se eu não me engano, né, Nathan? Você me corrige, mas se eu não me engano começa dia 12 mesmo. Terça-feira. Então, quem tiver mais interesse em conhecer a educação do campo, vamos estar reunidos aqui dentre vários sujeitos que constroem essa educação do campo, né? E ela surgiu também nessa perspectiva de transformar radicalmente a forma escolar, transformar os sujeitos, democratizando, né, a educação para os povos do campo, principalmente, que são os povos
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gerazeiros, enfim. Temos uma diversidade, né, do sujeito do campo, dos agricultores familiares. Então, ela surge nessa perspectiva de transformação. Também na perspectiva de posicionar esse projeto de formação emancipadora dos sujeitos, dos trabalhadores do campo, né, dos pequenos agricultores, como o eixo central da construção de um paradigma sustentável, numa perspectiva de desenvolvimento rural. Essa é a perspectiva da educação do campo. E também tem um papel muito importante de contribuir na construção de sujeitos para a transformação social. A partir disso, a educação do campo tem, há 20 anos, transformado a forma escolar, os sujeitos do campo e as pessoas que estão em volta dessa perspectiva. Bom, nós nos dividimos aqui, mas eu acho que a qualquer momento a gente vai se complementando, viu? E qualquer dúvida também estamos abertos, por favor. Bem, a partir da educação do campo, então, 10 anos depois da iniciativa, cria-se a licenciatura em educação do campo, que é o curso de graduação que prepara os professores e professoras para atuarem nessas escolas. É o curso que hoje nós estamos trabalhando. São sujeitos também do campo, camponeses, camponesas, quilombolas, principalmente, né? Hoje a nossa turma tem esse caráter, assim, a grande maioria da nossa turma são quilombolas assentados da reforma agrária, que estão se desafiando a uma graduação para trabalhar na escola do campo. E para isso, eu trouxe aqui algumas imagens que deve estar funcionando. Nós temos alguma estrutura que foi conquistada ao longo desses anos lá na Faculdade UNB Planaltina, que é a estrutura do alojamento, que está nessas imagens, as duas primeiras imagens lá em cima, que é alojamento que tem construído para 100 pessoas em quartos coletivos, né? Em que a gente consegue, na divisão entre as turmas, trabalhar uma alternância, e aí a gente vai entrar no detalhamento do que é a educação em alternância, né? Como trabalhar isso. Então, nós temos essa estrutura do alojamento para que os estudantes possam vir e ficar 2 meses na universidade, fazendo o tempo universidade, estudando, em sala de aula, todos... Isso, obrigada, Natan. Então, na alternância, nós temos o tempo escola, no caso da educação do campo, no caso da licenciatura em educação do campo, o tempo universidade e o tempo comunidade. No tempo escola, eles estão em sala de aula, né? Eles e elas, a turma está em sala de aula, trabalhando principalmente, então, os conteúdos, a forma escolar, né? Todas as propostas disciplinares da universidade, enquanto no tempo comunidade, eles aplicam esses conceitos e sistemas que são colocados em sala de aula. Então, a gente traz alguns exemplos, né, em que eles debatem o território, aquelas 3 fotos lá em cima, debatem o território em que vivem em sala de aula, no tempo universidade, e no tempo comunidade nós estamos aprofundando o debate do que foi colocado no tempo universidade. Tá? Então, o tempo comunidade, ele tem um desafio também que a turma está separada, né? Existem grupos em cada região. Então, dando o exemplo aqui, nós temos os estudantes calungas, que estão distribuídos na cidade de Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, e Campo Belo também, se eu não me engano, tem 1 ou 2 estudantes, né, da região. Temos os assentados também, e estudantes que são da área de Flores, de Goiás, estudantes de Unai, do DF em torno. Como? Quilombo Mesquita, eu acho que tinha nas turmas 1 passadas, aluno, eu acho, agora, 2 alunos tinham agora eles não estão conosco mais, são egressos, né? Mas eram poucos estudantes mesmo. A maioria dos nossos estudantes quilombolas são do Quilombo Calunga. Então, se eu não me engano, são esses territórios. Teve um momento que, logo que abriu a licenciatura em Educação do Campo, a gente tinha
estudantes também de Mato Grosso do Sul, né? Na verdade do país inteiro, porque a experiência da UNB foi a primeira experiência da licenciatura em Educação do Campo, uma das primeiras, na verdade, em que hoje, com o crescimento da política pública da licenciatura em Educação do Campo e desse debate, nós temos já 42 licenciaturas espalhadas pelo país, que nesse encontro que vamos ter da Educação do Campo, temos já inscritos em torno de 800 pessoas. Dessas 800 pessoas, aproximadamente 250 devem ser dos cursos de licenciatura de Educação do Campo espalhados pelo país, tá? E todos eles funcionam em regime de alternância, também porque, para além dessa interação universidade-comunidade, também há a realidade de estudar das pessoas do campo, né? Eles precisam cuidar da terra, né? Cuidar do lote, trabalhar e atuar nas escolas. Essa é a perspectiva, né, a pedagogia da licenciatura de Educação do Campo. Eles têm que ter experiência nas escolas. Então, essa interação do tempo escola com o tempo comunidade é extremamente importante nesse curso. Para além disso, entre as atividades do tempo comunidade... Posso só puxar um gancho, aproveitar que você estava falando da alternância? Só complementar uma coisa, gente, até para fazer relação com a apresentação que o Néder fez no início da nossa fala, como ficou claro na fala da Carol... não está dando para ouvir? Agora tá? Tá. Beleza. Como apareceu aí na fala da Carol, acho que existem diferentes justificativas para alternância, né? Tanto motivações práticas, né, das condições para o trabalho conseguir acontecer, quanto motivações pedagógicas mesmo, né? E eu acho que isso vale para muitas coisas na educação do campo, assim, né? Tem muitas especificidades assim nesse tipo de trabalho educacional e muitas das especificidades respondem tanto a necessidades práticas quanto a motivações pedagógicas, né? Então, por exemplo, esse caso da alternância, né, até pelo perfil de aluno que a Carol comentou, tem aluno que vem de muito longe, né? Para eles, seria impraticável eles estudarem aqui na UNB, fazerem um semestre completo, né? Assim, ficar o semestre inteiro aqui estudando. Das duas, ou eles não iam estudar aqui, ou eles iam se mudar para Planaltina para fazer o curso. E a gente não quer a gente quer que eles estudem, mas a gente quer que eles mantenham a conexão com o território, né? Então, a alternância é um jeito de possibilitar isso, né? E do lado, né, pensando pedagogicamente, tem essa questão que a Carol ressaltou, que acaba que o desenho, a dinâmica temporal do curso, favorece muito conexão entre comunidade e universidade, entre teoria e prática, né? Entre o conhecimento sistematizado que você trabalha na universidade e a relação desse conhecimento com uma certa realidade, com o contexto local e tudo mais, né? E nesse sentido, é uma estrutura muito interessante para adotar certas abordagens pedagógicas progressistas, como pedagogia freiriana e tudo mais, né? Que tomam isso como princípio, assim. Então, só para estabelecer esse link, né? E também enfatizar uma coisinha que apareceu meio rápido na fala da Carol, que é que os sujeitos são sujeitos do campo mesmo, né? Então, existe um processo seletivo diferente para esse curso em relação ao resto da universidade, que já passou por diversos modelos, já teve vestibular próprio, já foi pelo Enem, já foi voltou a ser um vestibular próprio, agora só que em outro modelo, mas em todos esses diferentes anos, assim, todos esses diferentes processos seletivos, sempre teve no edital algum tipo de exigência de comprovação de vínculo com o campo, porque a ideia é ser uma educação pensada para esses sujeitos mesmo, uma formação de professores desses contextos, assim. Essa é a ideia do curso. Exato, Nathan. Inclusive agora teve, nesse ano, as duas experiências, a entrada pelo Enem e pelo vestibular específico, por diversos motivos, né, como o Nathan coloca. Tanto pela especificidade do curso, mas também pela dificuldade de alguns sujeitos do campo de acessarem o Enem. Isso também é uma realidade que a gente está em contato o tempo todo, né? Muitos dos nossos estudantes chegam a relatar que não tem provas do Enem próximo das suas cidades. Então, eles teriam que se deslocar muito distante, etc.
Claro que no vestibular específico eles têm que vir até o UNB, né? Mas existe essa possibilidade. Então, tentando voltar um pouco na parte da alternância, no tempo comunidade, a gente tem 4 principais maneiras quatro principais atividades, né, que acontecem no tempo comunidade. Uma é a inserção orientada na escola, que desde estágio, práticas pedagógicas, que os estudantes estão sempre em contato com a escola do campo, na proximidade onde eles vivem, né, nas suas comunidades. A inserção orientada nas comunidades, também como eles interagem com a comunidade a partir dos conhecimentos, dos estudos que estão fazendo em tempo universidade. Os seminários de tempo comunidade. E estou esquecendo o quarto, Natan. O estudos, né? Estudo. Sim, são o tempo estudo. Estou esquecendo só o tempo estudo. Mas é porque, para além da prática, eles também vão estar estudando no tempo comunidade. Então, você tem 4 atividades que vão estar permeando ao longo desse tempo comunidade. No seminário de tempo comunidade, nós, professores, também vamos e, no acompanhamento do estudo, também estamos acompanhando, né? Nesse sentido, ao longo dependendo da disciplina e do semestre que esses estudantes estão, um ou outro professor é que acompanha. Além de ter alguns professores que são destinados para algumas áreas. Por exemplo, o Natan acompanha mais a região de Unai e de Formosa. Eu acompanho mais lá no Calunga. Aqui no DF também nós já acompanhamos. Enfim, a gente tem também professores que atuam mais em uma região, até pelos projetos de extensão, os projetos de ensino também. Você tinha uma dúvida? Então, esse tempo comunidade, é dentro da comunidade, o local do aluno? Sim, onde ele mora. Onde ele mora. Ele está na comunidade de origem, cuidando do lote, cuidando dos filhos, cuidando da família, mas, ao mesmo tempo, ele começa, então, essa inserção na escola, na comunidade, os estudos continuam. Enfim, você tem uma relação muito próxima entre a universidade e a comunidade. Não é aulas, assim, aulas que nem tem na universidade e na comunidade, não é isso, assim, a gente não mantém uma rotina de aulas lá. Eles têm atividades desses 4 tipos, né, para fazer na comunidade. A relação com as escolas, o estágio supervisionado e tudo mais, né. O momento, ou pelo menos, talvez o principal momento em que os professores vão nas comunidades é esses seminários de tempo comunidade, né, que a gente faz periodicamente. A gente tenta agrupar estudantes que são de uma certa região, escolher uma comunidade tal, todo mundo que é dessa região se desloca para lá, fica concentrado ali em 3 dias de um seminário, a gente aborda várias questões, assim. E tenta sistematizar o que eles estão trabalhando também no tempo comunidade, né? Um desafio de acordo com a região. Na verdade, é muito interessante que os temas também que são colocados de acordo com a região são diferentes, as demandas são muito diferentes. Então, gera também por isso que alguns professores acompanham mais uma região do que outras, tá? Mas, de qualquer maneira, sempre em todas as disciplinas estão sendo trabalhadas em tempo comunidade. Bom, e para isso, para funcionar essa alternância, tem um tempo formativo muito importante também no curso, que a gente chama de organicidade. É um tempo que, enquanto eles estão no tempo universidade, eles se auto-organizam, né? Eu vou colocar todos, que já fica mais fácil. Bom, tem uma auto-organização dos estudantes que é extremamente importante no funcionamento do tempo universidade. Por quê? Você tem um tempo de trabalho como formação pedagógica, eles se dividem em setores de trabalho. E quais são esses setores, né? No curso existe um projeto de extensão que é a Ciranda, para que as mães possam vir estudar e trazer seus filhos. Então, crianças até 4 anos podem participar da Ciranda. E também tem o tempo de trabalho saúde, caso alguém passe mal durante o tempo universidade, tem uma equipe responsável para ajudar, companheiro, né, que está com algum problema de saúde, ajudar a cuidar. Às vezes muitos carregam muito chá, né, muitas atividades, ou mesmo ajudar com atendimento médico, que às vezes precisa ter um acompanhamento no hospital, enfim. Um tempo cultura, que vai pensar quais são os tempos que vão acontecer, alguma atividade cultural com
com a turma enquanto eles estão aqui nesses 2 meses, um tempo de análise de conjuntura para que sempre eles estejam trabalhando também em entendimento, né, da sociedade. Então, esses setores de trabalho são fundamentais na formação desses sujeitos que fazem com que transforme também na comunidade. A partir dessa auto-organização, que é gerada a partir de uma especificidade do curso também, que os estudantes ficam, imagina, 100 pessoas, 2 meses, o tempo todo convivendo, né? Então, a gente precisa ter uma organização para que também funcione esse organismo de pessoas diversas, de culturas diferentes, também se organizem e consigam conviver de uma maneira saudável, né? E, dentre isso, eles também têm uma organização, né, que vai trazer uma coordenação de turma, coordenação de quarto, coordenação de grupos de organicidade, que são basicamente grupos de trabalho, que eles usam para fazer avaliação da etapa, autoavaliação também de como eles se dedicaram aos grupos de trabalho, aos setores de trabalho, desculpa. Enfim, são pessoas que, por exemplo, o setor de trabalho da ciranda é um grupo de pessoas que vai ajudar as mães a cuidarem das crianças na ciranda, né? As mães vão estudar e outras pessoas vão cuidar, enfim. Nessa auto-organização permite com que, para além de um tempo formativo, de ser pedagógico, eles também consigam conviver nesse tempo de maneira saudável. E esse curso se divide, então, em 3 habilitações. A habilitação de linguagens, matemática e ciências da natureza. Todos os estudantes fazem um bloco de disciplinas que a gente chama de Núcleo de Estudos Básicos, né, o NEB. Mas, no primeiro semestre, eles fazem uma opção de se formar em linguagens, que vai abordar principalmente língua portuguesa, literatura, artes, que vão trabalhar teatro, audiovisual. Ou ciências da natureza, que é o nosso caso, eu e o Natan estamos na ciências da natureza, que vai trabalhar física, química, biologia, geociências, ecologia. E a matemática, onde eles vão trabalhar, né, a geometria, a educação matemática, matemática aplicada, enfim. Nosso turno é um curso só, que tem 3 habilitações na sua formação. Alguma complementação da LEDOC, Natan? Não, só enfatizar nessa parte das habilitações, né, que então esse tipo de formação partiu também de uma opção por uma formação em grandes áreas, né, para tentar estimular um trabalho interdisciplinar na escola, né? Então, novamente, né, tem um sentido prático e um sentido pedagógico, né? Tem esse lado assim de procurar fornecer uma formação para esses professores que permita um trabalho um pouco mais interdisciplinar, né? O nosso aluno que sai ali, né, o aluno que eu dou aula de física, ele está tendo aula também de química, de biologia, né? Está tendo uma formação ampla nesse sentido. Mas, de novo, isso também responde a uma necessidade prática de muitas escolas do campo que tem um quadro reduzido de professores, né? Às vezes mesmo o professor tem que dar aula de várias disciplinas, assim. Então, concilia essas 2 coisas. Eu acho. Então, a partir disso, a gente pensou em trazer algumas iniciativas e projetos que nós estamos trabalhando, né? Então, vamos falar agora um pouco da Feira de Ciências Agroecológicas, que é um projeto de extensão que nós fizemos na Semana Universitária do ano passado. A tecnologia social nas escolas do campo, né, a parceria das escolas. E também as experiências das pesquisas sobre esses improvisos, engenhocas e gambiarras, né, esse é o nome provisório ainda do projeto. E também trazer relatos da especialização em ensino de ciências no campo, que também foi uma experiência bem interessante. E aí eu passo a palavra, então, para o Natan. Beleza. Bom, então, né, voltando a situar aqui no contexto da nossa apresentação, a ideia agora é falar várias práticas que a gente tem desenvolvido ali no contexto da licenciatura em Educação do Campo para a gente pensar essas possibilidades de aproximação, né, de pensar o ensino de ciência na educação do campo, a relação disso com discussões CTS e tudo mais. Bom, primeiro, vou comentar um pouco algumas parcerias que a gente está fazendo com algumas escolas do campo. Assim. Isso é um trabalho que está começando, né?
nesse trabalho é muito importante o SED Agro-Urbano, que é no Gama, ali na região do Gama. A gente está começando uma parceria com eles. É uma escola que já desenvolve vários projetos sobre tecnologias sociais. Assim. Eles têm o que eles chamam lá de uma amostra permanente de tecnologias sociais, que basicamente eles têm, né, uma estrutura de algumas tecnologias, assim, de captação de água, de fogão solar, de coisas assim, que fica montado permanentemente lá. Opa, perdão? Sim. Na verdade, eu acho que é meio entre o Gama e o Recanto, assim, eu não sei oficialmente em que RA que está, assim, mas é por ali. E a escola tem essa estrutura, então, montada e vários projetos atrelados a essa estrutura, né? Então, inclusive envolvendo aula de ciências e tal. Então, isso faz parte também do ensino de ciências que se faz na escola, assim, esses projetos. E a gente está iniciando uma parceria, inclusive como um caso assim, de uma escola que consegue desenvolver projetos interessantes nessa temática para a formação dos nossos alunos, né? Nossos alunos são professores em formação, então, por exemplo, semana que vem a gente vai lá com um grupo de alunos que está fazendo estágio de docência para conhecer a experiência da escola, né? Enfim, então, e esse tipo de parceria a gente está fazendo também no sentido de levar esse tipo de discussão para algumas escolas, tá? Então, tiveram algumas escolas do campo que demandaram a gente auxiliar eles em uma discussão de preparação para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não sei se vocês conhecem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas é um programa do governo federal. Oi? Isso, exato. E que esse ano ele está com o tema Ciência e Redução das Desigualdades Sociais. E aí as escolas ficaram meio assim, perdidas, assim, e aí, como que a gente vai discutir isso, né? Como que a gente vai fazer trabalho para levar para a Semana de Ciência e Tecnologia com essa temática, assim. E as escolas do campo correram atrás da gente, né? Tem a licenciatura em Educação do campo da UNB, vamos ver se tem alguém lá que pode ajudar. E o que a gente está tentando fazer é levar a discussão de tecnologia social. Então, a gente já foi em uma escola aqui e e deu uma formação também para professores de escolas em um evento no Ceará, trazendo um pouco a discussão de matrizes tecnológicas, explorando um pouco a discussão, né, de relação disso com desigualdade social e tudo mais, e trazendo tecnologia social como um conceito interessante que, inclusive, vários trabalhos que podem ser desenvolvidos na escola associados a esse conceito podem ser uma forma de tratar essa discussão, né? Então, é mais ou menos essa a discussão que a gente está tendo com essas escolas, tá? E assim, o motivo, né, da gente fazer essa defesa na formação que a gente está fazendo nas escolas do campo, de usar a ideia de tecnologia social como um meio de trabalhar essa temática, é porque, por algumas características da tecnologia social, né, como baixo custo, fácil acesso, né, fácil replicação ou reaplicação, né, existem muitas tecnologias que são fáceis de ser adaptadas e, de alguma forma, reproduzidas no contexto da escola mesmo. Existem muitas tecnologias sociais pensadas para o campo que podem também ser adaptadas para o contexto de uma comunidade local, né? Então, vocês querem comentar? A gente até pensou, fez uma lista aqui de várias tecnologias sociais que tem a ver com a vida no campo, né? Quer comentar um pouco, Carol? Acho que a gente separou algumas, foi bem interessante, porque algumas a gente já tem trabalhado na interação com a comunidade, outras não, mas levantamos assim no sentido do que já está sendo colocado como tecnologia social no campo, né? Uma delas é a bioconstrução. A gente vai falar de superadobe, hiperadobe, cobe, taipa de mão, taipa de pilão, tecnologias de construção, construção com bambu, né? De construção que são utilizadas não só de fácil acesso, né? Que na verdade a gente faz com o material que temos disponível, mas também de uma perspectiva mais natural, agroecológica, onde a gente está trabalhando uma sustentabilidade no campo e não só aplicada ao campo, né? Ela pode ser aplicada à cidade também, né? Grandes cidades ainda não estão colocadas, mas é uma tecnologia bem interessante que já está sendo muito utilizada nesse sentido. Enfim,
na verdade o Adobe, né, coloco que na verdade não é nova, né, é uma tecnologia já bem antiga. Essa humanidade sempre se baseou nessas tecnologias, enfim. Também a parte de irrigação de baixo custo, que é diretamente ligada ao campo, né, tanto na construção de bombas, como o carneiro hidráulico, como na irrigação de fato, né, o gotejamento, pensando tanto a economia de água como a maneira de irrigar a cultura. Enfim, e captação de água também, que tem sido um dos debates mais interessantes, assim, tem muitos estudantes que têm procurado para trabalhar no TCC também, justamente por conta da crise hídrica que a gente está debatendo em todo o processo, e tem algumas tecnologias que permitem também captar água, captação de água dos telhados, a partir das calhas, ou no caso do campo é muito utilizado captação de água em lona, que é super simples. Eles amarram as lonas nas árvores e armazenam em um recipiente, uma bombona, constroem cisternas, tanques para reservatório, né? No caso dos tanques, além de reservatório, também é criatório de peixes, e fazem parte de um ciclo, né, dentro do sistema. Então, é bem interessante como é trabalhado essas tecnologias sociais no campo. Podemos passar? Uhum. Bom, também na criação de animais, né, as tecnologias são colocadas. Trouxemos algumas experiências, assim, como o galinheiro móvel, as armadilhas de insetos também, que são utilizadas a partir de suco natural, enfim. O descarte de resíduos também, como é trabalhado no campo, né? As fossas biodigestoras são muito importantes na utilização tanto de devolução desse material para a natureza, né? Mas também como tratar dentro da própria propriedade, e assim devolve a água também para a própria propriedade, né? Com recarga e tudo mais, controlando todo esse, tendo maior ciclicidade desse processo natural. E para além disso, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre as tecnologias sociais, os sistemas também ecológicos que são colocados. Tem os sistemas agroflorestais, né? O ciclo de bananeira, que vai também tratar a água cinza, a água que é utilizada na propriedade, e devolver no próprio terreno, né? Trazendo também o sistema Embrapa, que é um sistema muito interessante, que ele começa a partir de a construção de um tanque, que vai gerar alimento e adubo, né? A partir disso, você aplica num sistema agroflorestal, que aplica numa composteira. Enfim, o ciclo desses tanto resíduos como culturas, como criatórios de animais, que podem ser utilizados também em outras criações, dependendo da região, traz uma cumplicidade, uma ciclicidade muito importante dentro do próprio lote. E do ponto de vista da automação, tem também uma tecnologia que é muito utilizada, que é o Arduino, que prepara, né, a irrigação, você deixa programado. Acho que talvez o Natan seja melhor para falar do Arduino que eu, mas tem várias atividades no campo que podem ser automatizadas a partir do Arduino nessas tecnologias sociais. E também a aplicação de ciências da natureza e educação do campo, voltando para naquela nossa conexão, né? Nessas tecnologias sociais, todas essas que a gente tem falado aqui são muito trabalhadas a partir da ciência, né? A conexão com a terra, a
a interação da biota, todos esses processos das ciências naturais, né, a transformação da água, da vida, a partir desses processos físico-químicos, né, no caso, por exemplo, da falsa biodigestora, até na bioconstrução, estrutura dos materiais, inclusive a matemática, enfim, tem uma infinidade de aplicações dentro do ensino de ciências que a gente tem um laboratório aberto, né, para trabalho com o ensino de ciências nesse sentido. E a gente tem se desafiado a trabalhar com isso, né? Se você quiser complementar nesse sentido. É isso, assim, a ideia era mostrar que existe uma diversidade de tecnologias, assim, de diferentes tipos de aplicação, diferentes funções, né, que fazem essa dupla relação, né, fazem relação com a realidade do campo, que mobilizam conhecimentos de ciências da natureza, né, e podem, portanto, ser usados para o ensino desses conceitos, e que, ao mesmo tempo, parte considerável delas pode ser feita numa escola, né, pode ser feita com as limitações de espaço e de recursos que escolas costumam ter. Tá? E nas comunidades também, né, quando os estudantes aplicam. Enfim. E a partir disso, trazer algumas experiências de projetos de extensão que a gente tem trabalhado. O ano passado, a licenciatura em Educação do Campo completou 10 anos. Então, na semana universitária da universidade, nós fizemos o encontro dos 10 anos. E, nesse encontro, fizemos uma feira de ciências agroecológicas, integrando, né, a UNB, professores do IFB, professores e estudantes do IFB, da Embrapa. E com esse coletivo, nós construímos essa feira, que tinha como expositores tanto estudantes da licenciatura de Educação do Campo, como estudantes da Educação do Campo no Distrito Federal. Então, aquelas duas primeiras experiências são duas escolas de Braslândia, que no ano passado ganharam, se eu não me engano, primeiro e segundo lugar nas exposições de ciências do Distrito Federal, das escolas públicas do GDF, por trabalhar temas como a contaminação de água e captação da água da chuva. Então, naquela primeira maquete, eles mostram toda a bacia do Descoberto, onde é a região da escola deles, né, lá em Braslândia, e fazem análise dos compostos nitrogenados. O que significa isso? A partir dessas análises, eles comprovaram a contaminação por agrotóxico das plantações de morango na região e chamaram uma reunião de pais e mestres na escola para que começassem a falar do problema da água naquela região. E eles contam uma história bem interessante, porque enquanto os estudantes estavam falando, né, os professores falaram, não, agora a turma do primeiro ano do ensino médio vai falar. Os pais todos dispersaram, e no momento que os estudantes falaram, essa é a água que abastece o Descoberto, rapidamente todos os pais estavam prestando atenção. Por quê? Porque é a água que nós consumimos. Bom, isso, eles mesmo com um teste simples, teste de gotejamento, como aquele teste de pH, né, fizeram de várias regiões próximo da escola e detectaram vários pontos dessa contaminação próximo das plantações de morango. E fizeram uma maquete mostrando tanto as regiões que eles encontraram a contaminação, como faziam os testes. Trouxeram um pouco da água contaminada lá da região e pegava a água, no caso, né, lá na FUP, onde foi a feira, e mostrava quais testes estavam fazendo. Esse espaço foi muito interessante porque integrou não só a escola do campo do GDF, como os estudantes da Educação do Campo, mas como estava na semana universitária, todos os outros cursos do campus também, da FUP, e visitações de outras escolas que estavam justamente indo participar das atividades na FUP naquela semana, conheceram esses espaços e tem uma interação maior. Né? Não só escolas do campo de Planaltina, mas escolas da cidade também que estavam visitando o espaço. Junto com essa feira de ciências, teve uma mostra da SBPC, então estava o campus bem movimentado e foi uma troca de experiências bem interessante. O projeto da outra escola foi a captação de água da chuva
no telhado e em lona também. Aqui, infelizmente, não está dando para ver direito na foto, mas do lado da casa que eles mostram a calha ali, da captação de água, eles colocaram uma lona também amarrada nas árvores, a maquete que eles estavam trabalhando junto com a cisterna de baixo custo que pode ser trabalhada para armazenar essa água. Bom, isso na interação, né, escola do campo e licenciatura em educação do campo. Para além disso, a gente trouxe também algumas experiências dos assentamentos de estudantes da licenciatura e também de movimentos sociais, de estudantes do IFB, que trouxeram experiências tanto de aquecimento de água, né? Aqui nessa imagem tem uma tecnologia de aquecimento de água com energia solar, com placas de PVC, uma tecnologia muito barata. Aqui não vai dar para ver, mas é uma foto da corrente de convecção, dá para ver que está vibrando um pouquinho ali a sombra da água. É bem interessante porque eles estavam vendo diretamente como, comprovando que a água estava quente. Você colocava parte da onde a água chegava das placas, conseguia sentir claramente a água chegando quente, enquanto o restante da água que não passou pelo sistema estava frio. Então, teve essa interação. Outras experiências da Feira de Ciências também foi uma maquete da fossa biodigestora, onde explicava quais os passos dessas 3 caixas, né? A primeira que fica com maiores resíduos, né, sólidos, até que ele se desvencilhe tanto dos gases, que aí tem, infelizmente na foto não dá para ver, mas tem o cano de escape dos gases na vertical, né, e na horizontal que libera esses líquidos já descontaminados. E a maquete também do sisteminha, que eles conseguiram representar muito bem essa adaptação. É uma estudante da turma que está se formando esse ano, que começou a adaptar esse sistema lá em Flores de Goiás, no assentamento que ela mora. E à medida que o sistema vai se retroalimentando, vai crescendo as experiências no lote. Então, começou com um tanque, e era um tanque de lona, bem simples, que a partir da utilização do adubo do tanque começou a se formar agrofloresta, se alimentavam desses peixes. Agora começaram o criatório também, criam codornas, galinhas, depois logo começam a criar animais maiores, e agora eles já conseguiram, com o recurso do próprio sistema, reconstruir o tanque, fazer um tanque de alvenaria agora mais estruturado. E é um projeto que já está com quase 3 anos, esse sistema, e ele já está quase completo. É um sistema que rapidamente traz retorno e autossustentação da família. Posso só fazer um comentário? Eu achei esse caso aí do sisteminha e da Carla, principalmente, que é essa estudante, assim, um caso muito interessante de adequação sociotécnica a partir da comunidade, assim, porque ela começou aprendendo como é que era o modelo de sisteminha proposto pela Embrapa e começou para a realidade dela, ela e o companheiro dela, que eu esqueci o nome, o Flávio, né? Começaram a fazer adaptações e se empolgaram com a coisa, e também ali fazendo o curso de educação do campo, foi se empoderando e criou página e canal de YouTube, não sei o quê. E hoje em dia eles recebem contato de gente do Brasil inteiro, sabe, querendo mais informação de como é que funciona. Ela estava me contando esses dias que dia desses veio um cara de algum lugar bem longe aí no Goiás, viajou até o terreno dela, assim, para conhecer como é que era. Então, né, começou a virar uma referência para esse sistema, assim, sabe? E experimentando coisas novas, assim, mais adequadas para a realidade deles. Assim, é bem interessante o trabalho. E foi muito legal porque essa utilização da comunicação, né, que ela faz vídeos de cada passo do sistema e quando muda, fez com que tivesse uma maneira mais fácil de outras pessoas aplicarem esse sistema, né? Porque eles tiveram que estudar muito para começar a aplicar, porque na Embrapa era uma região no sertão, né? Não me lembro agora, acho que era no Ceará, a primeira experiência. Piauí, isso, obrigada, desculpa. Lá no Piauí, e eles tiveram muita dificuldade de entender os primeiros processos para começar. E aí, com a comunicação, ela criou um canal no YouTube e, inclusive, agora faz várias indicações de livros, de
Eles estudam muito também a Ana Primavera, trabalhando na agroecologia, o solo. É impressionante, assim, em 2 anos e meio, 3 anos, eles transformaram o lote, e não só na prática, como teoricamente, e também a alimentação da família. Ela tira fotos dos pratos, assim, que é uma coisa impressionante. Se vocês acompanhavam no YouTube. O site, o canal é Dona Caetana. É muito interessante mesmo, até para conhecer todo o sistema, como funciona. Bem, e por fim, no caso da experiência da Feira de Ciências, na verdade é uma interação entre a experiência do Seminário de Tempo e Comunidade, que nós fizemos nos assentamentos, com a tentativa e a perspectiva de fazer maquetes de bioconstrução que foram apresentadas na Feira de Ciências. Então, aqui é o lote do seu Acácio, lá no assentamento Pequeno William, e em que nós fomos com a turma participar de partes da construção da casa dele, que era feita de taipa de mão, que é esse caso, onde você tem uma estrutura de bambu na primeira foto, em cima, né? E depois preenche com a mão, com barro, né? Colocado à mão nessa estrutura. Então, a parede vai sendo construída até que você faça o reboco final também com o barro à mão. Essa é a técnica da taipa de mão. Então, a partir dessa experiência do Seminário de Tempo e Comunidade, que nós fomos lá conhecer a tecnologia, mas também aplicar e construir. Aqui embaixo é um exemplo que nós não ajudamos, mas ele utilizou outra técnica na construção da casa dele. Aqui é a região do fogão a lenha, mas ali a parede a gente consegue ver que tem garrafas, né, no meio do barro. Essa parede foi construída de cobre, que é um modelo, quando você modela o barro só à mão, né? Não tem estrutura de bambu, nada, só à mão. E o fogão a lenha dele todo também é construído de cobre. E uma parte dessa parede também é construída com taipa de pilão. Então é um lote que tem uma diversidade de tecnologias, também de uma tentativa de testar o solo da região, porque muito do que eles já testaram adobe, testaram o super adobe, o hiper adobe na verdade, né? A diferença é o saco que é utilizado para socar o barro, e utilizaram cobre. Com a terra do lote deles, chegaram à conclusão que o melhor seria a taipa de mão. Então, utilizaram eles dois, tanto o seu Acácio como a dona Guta, que é a companheira dele, estão fazendo mestrado em construção na arquitetura, em bioconstrução, depois das experiências que eles estão fazendo aqui. Bem, que eles fizeram na casa deles, né? E, então, os dois construíram essa maquete para mostrar na Feira de Ciências como constrói a taipa de mão, fez aquela pequena em cima, e o cobre também nessa arredondada. Então foi bem interessante, foi um sucesso também essa demonstração, porque muita gente ficou muito encantada. Eles fizeram experiências com telhado de palha, com telhado vivo, e mostrando como é que construía na hora, assim, o barro, a água, a mistura, né? Eles fizeram isso lá na Feira de Ciências, na FUP. Que dentro da mesma lógica, né, das outras experiências, teve uma interação muito grande com todos os cursos da FUP, né? Principalmente com a licenciatura em Educação do Campo, mas com todos os cursos e também das escolas que foram visitar nesses espaços. Bom, da experiência da feira, acho que foi isso. Beleza. E agora, seguindo essa ideia, né, de mostrar uma diversidade de práticas que a gente tem feito lá na licenciatura em Educação do Campo, vou falar de um terceiro caso que a gente traz para vocês, que é um caso que talvez se distanciam, em um certo sentido, se diferencia um pouco dos dois anteriores, porque esse conceito de tecnologia social não está aí tão presente, tão diretamente, mas enfim, foi talvez uma das experiências mais profundas que a gente teve de formação e formulação dessa interface entre educação do campo e educação científica, ensino de ciências, assim. Então, queria trazer um pouco a discussão dela, né? E até porque, como um dos objetivos é trazer um pouco a discussão da abordagem freiriana também, foi uma experiência voltada para essa abordagem, tá? Pode passar. Foi um curso de especialização que nós fizemos
a motivação para esse curso foi justamente esse desafio, assim, de temos educação do campo agora, né, há 10 anos, se for pensar hoje em dia, né, há 10 anos, estamos com um certo tipo de cursos nas universidades brasileiras que é para formação de professores para escolas do campo, baseado nos princípios da educação do campo. Praticamente todas essas licenciaturas, essas 42 que a Carol citou, praticamente todas elas têm habilitação em ciências da natureza, mas existe muito pouca ainda, né? Hoje já um pouco mais, mas na época que começou-se a pensar essa especialização, existia muito pouco de coisa desenvolvida de ensino de ciências para a educação do campo. Então a ideia da especialização era enfrentar esse desafio. E até para nós, assim, que somos os formadores desses professores, porque assim, eu, por exemplo, eu formei em física aqui na UNB, né? Eu não tive nada de educação do campo na minha formação. Tive algum contato até por meu contato com o movimento social, assim, atuei um pouco em acampamento antes de entrar para a universidade, mas não tinha essa formulação, né, de ensino de ciência na educação do campo. Então, como que foi o processo desse curso? Ele envolveu uma formação dos formadores, né? Na verdade, acaba sendo uma formação dos formadores em 2 níveis, assim, porque ele envolveu uma formação dos professores universitários que iam ser os professores do curso de especialização, e o curso de especialização em si foi uma formação de professores em serviço nas escolas do campo, né? Então, se for contar esse processo inteiro, ele durou entre 4 e 5 anos, né? Uma parte desse processo, acho que o Néder participou até de um encontro, não foi, Néder? Porque foram convidados, primeiro, inicialmente, para fazer a formação dos formadores, a formação daqueles que iam ser os responsáveis pelo curso de especialização. Foram convidadas 3 pessoas que são 3 grandes referências em abordagem freiriana no ensino de ciências, assim, que é o Demétrio Delizoikov, a Marta Pernambuco e o Antônio Gouveia, né? Eles 3 se encarregaram de pensar esse processo de formação nossa, que atuamos nesse curso de especialização, né? Então foram feitos vários encontros com eles, que era ao mesmo tempo um processo de formação nossa em abordagem freiriana no ensino de ciências e de pensar isso no contexto do campo, né? E após vários encontros desse tipo, iniciou-se o curso, né? Como que era esse curso? Ele tinha esse enfoque, então, de ser um curso sobre abordagem freiriana no ensino de ciências para a educação do campo. Ele foi uma iniciativa interinstituições, envolveu 5 universidades federais diferentes, a UNB daqui de Brasília, a UFMG de Minas, a UFVJM de Minas também, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a Federal de Santa Catarina e a Unifespa do Sul e Sudeste do Pará, né? E envolveu estudantes dessas 5 regiões também, porque a ideia era ser um curso para egressos da LEDOC, né? O que acontece? Todas essas instituições, elas têm licenciaturas em educação do campo. Estavam formando, então, professores para escolas do campo. Só que muitos dos professores que se formavam na habilitação de ciência da natureza vinham nos procurar falando que ainda estavam muito inseguros para trabalhar isso nas escolas, assim, ainda estavam, enfim, demandaram, né, a necessidade de mais formação específica na área de ciência da natureza. Então, foi para atender esse público. Então, era exigência para entrar no curso que fosse egresso de LEDOC, ou seja, egresso de licenciatura em educação do campo, e que estivesse atuando em escola do campo. A gente trabalhou com um grupo de 40 estudantes nesse curso de especialização que vinham dessas diferentes regiões. Então, isso trouxe uma riqueza muito especial para o projeto, né? Tanto pela diversidade de docentes de universidades envolvidas em diferentes regiões, quanto pela diversidade de professores de escola do campo de regiões super diferentes também, né? Então, isso trouxe toda uma riqueza para o processo. E era um trabalho de formação conectado com um processo, com desencadear processos de mudança nas escolas onde essas pessoas atuavam, tá? Foi pensado todo o processo, então, para ao longo do curso, eles irem fazendo ações interdisciplinares nas suas escolas. E aí a profundidade dessas ações
variou muito conforme a capacidade de mobilização que cada um desses estudantes conseguiu na sua escola. Né? Teve estudante que só conseguiu fazer uma ação dentro da disciplina dele lá, era professor de ciências ou de matemática ou alguma coisa assim, e fez um projeto de 2 meses na sua disciplina. Teve estudante do curso de especialização que conseguiu mobilizar a escola inteira para fazer uma revisão curricular interdisciplinar na escola, sabe? E desencadeou todo um processo, assim, particularmente aconteceu numa escola do Mato Grosso, assim, que existiam 2 pessoas dessa escola que estavam fazendo curso, né? Bom, eu trouxe aqui também a tabela do planejamento geral do curso. A minha ideia não é detalhar aqui o planejamento, mas só enfatizar que era um curso de alternância também, então isso dava um planejamento pedagógico peculiar para ele, assim, né? Ele era todo pensado, vocês veem naquela primeira coluna, né? Tem TE1, TC1, TE2, TC2. Isso são os ciclos de alternância, né? As etapas da alternância. Então, eles tinham etapas, em geral, de 1 semana ou um pouco mais. Vinha esse pessoal do Brasil inteiro para cá, para a UNB, ficava aqui 1 semana, de 1 semana a 10 dias, variou de etapa para etapa. E nessa 1 semana, a gente trabalhava uma diversidade de assuntos que, né, no nosso planejamento, a gente considerou importante para instrumentalizá-los para esse processo, né, de desencadear ações nas escolas. E em cada uma dessas etapas a gente orientava também determinadas atividades de tempo comunidade, né, que o conjunto dessas ações, né, e que foram sendo feitas em ciclos, eles voltavam aqui para o tempo escola e era feita uma avaliação de como estava sendo o processo e redirecionado os rumos e tudo mais. O conjunto desses ciclos, a ideia é que iam construir algum processo de mudança nessas escolas, tá? O que eu acho de mais essencial dessa experiência é que, como ele foi pensado dentro da filosofia da educação, da abordagem freiriana, ele envolvia práticas e metodologias de como se pensar currículo voltado para a realidade local de cada uma dessas comunidades, né? Enfim, também não é o nosso propósito aqui na apresentação entrar em detalhes nisso, mas envolveu, por exemplo, né, diferentes metodologias de investigação temática freiriana, né, de você partir das realidades de cada comunidade, identificar temas importantes para ser trabalhados, né, existem vários processos para isso. Isso é algo que tem na obra de Paulo Freire, mas que esses 3 autores que foram nossos consultores nesse curso, vamos dizer assim, eles trabalharam muito no sentido de adaptar e desenvolver metodologias disso específicas para o ensino de ciências, para a educação científica, né? Então a gente se utilizou muito disso, assim, se utilizou de conceitos como problematização programática, como falas significativas. Esses 2 são muito utilizados pelo Antônio Gouveia, que já acompanhou o processo de reforma curricular em várias escolas no estado de São Paulo, quando Freire era secretário de Educação. Enfim, utilizamos a discussão de 3 momentos pedagógicos, que é muito feita pelo Demetrio Delizoikov, né, que foi um dos consultores também nesse projeto. Então, assim, eu trago isso para tecer um pouco relação com o tema do ciclo de estudos, assim, porque eu acho que são ferramentas metodológicas muito interessante para um processo, por exemplo, de se pensar, já que a gente está falando bastante aqui de tecnologias sociais, né? Quando se quer pensar tecnologias sociais adequadas para uma determinada realidade, né? Eu acho que as pessoas que estão engajadas com esse tipo de trabalho poderiam se apropriar, por exemplo, dessas ferramentas, assim, de como conhecer a comunidade, conhecer problemas que estão precisando de solução daquela comunidade, conhecer a perspectiva daquela comunidade a respeito daqueles problemas e tudo mais, tá? Essas experiências, elas estão registradas em 2 livros. Acabou que eu só coloquei a imagem de um dos livros, mas a gente produziu, ao longo do processo da especialização, 2 livros, tá? Esse aqui é o volume 2. Os 2 têm esse título. Isso.
Pronto, licenciatura em Educação do Campo e Ensino de Ciências Naturais. O volume 1, ele foi produzido ao final do processo da formação dos formadores, ou seja, da nossa formação. Então, é um livro mais de artigos de discussão teórica dessas relações, né, do ensino de ciências, na educação do campo e tudo mais. E esse segundo foi produzido ao final do curso de especialização, onde todo esse conjunto de professores de escolas do campo já tinham feito as suas ações nas suas escolas. Então, traz, além de reflexões teóricas, traz o relato de várias dessas ações que, né, dentro do conjunto dos 40 especialistas que formamos, a gente selecionou algumas experiências para relatar como é que foi o processo desencadeado nas suas escolas. Assim. E aí tem várias experiências super interessantes, diferentes regiões do Brasil, conforme a realidade de cada uma, sabe? Tem coisa lá do sul, num lugar onde monocultura de pinos fez com que agricultores parassem de produzir comida, né? E aí toda a discussão que eles levaram para a escola a respeito disso. Tem discussão em comunidade, onde o córrego que antigamente abastecia a comunidade estava totalmente degradado, toda a discussão que eles fizeram a respeito disso. Enfim, cada um fez o processo de investigação temática na sua realidade, na realidade do entorno da escola, e fez uma ação baseada nessa investigação. Esses 2 livros estão disponíveis na internet, pode ser procurado por esse nome. De todo jeito, a gente tem um arquivo aqui também, então, se alguém quiser, no final da palestra, a gente pode passar, tá bom? Eles não, se não me engano, eles não estão à venda, porque foram livros de projetos, né? Foi um projeto do Pronera, esse curso de especialização, e foi com esse projeto que obtivemos esses 2 produtos, né? Isso, só muda o subtítulo, mas o primeiro título é o mesmo nos 2, tá? Bom, isso é uma experiência que eu queria trazer para a discussão. E outra experiência é outra que estamos começando também, que na verdade tem a ver com um conjunto de projetos de pesquisa, de conclusão de curso, ou de PIBIT, né, de Bolsa de Iniciação Tecnológica, que estamos orientando, tentando dar um certo enfoque, que se aproxima das discussões que estamos trazendo aqui, que é basicamente trazer, eu coloquei esse nome assim porque eu, na verdade, enquanto projeto de pesquisa e extensão, não tem um nome ainda, né? Mas a ideia é pegar nas realidades das comunidades dos nossos alunos, orientá-los a estudar determinadas técnicas que fazem parte das atividades daquela comunidade, ou mesmo determinadas soluções para problemas que as pessoas naquela comunidade encontram, né, soluções criativas, às vezes de forma improvisada, às vezes, às vezes por tentativa e erro, ou às vezes por alguém que é especialmente habilidoso em desenvolver esse tipo de solução. Pegar esse tipo de técnica e estudá-las, né, tanto nos conhecimentos em que aquilo mobiliza na comunidade, sejam conhecimentos escolares ou não escolares, né, seja proveniente de alguém ali naquela comunidade que estudou, ou seja, algo que veio da tradição, ou seja, enfim, algo que não se sabe de onde veio também, que alguém inventou ali. Mas estudar isso como casos de coisas que fazem parte da vida daquelas comunidades, que mobilizam esses conhecimentos e que podem ser trazidos para o ensino de ciências. Assim. A ideia é fazer um pouco esse tipo de conexão. Tá? Falando assim, pode estar meio... pode estar meio solto ainda, mas eu trouxe alguns exemplos de projetos desse tipo que estão sendo feitos. Então, por exemplo, tem um estudante que está fazendo seu trabalho de conclusão de curso, que ele é assentado da reforma agrária no assentamento Vale da Esperança, lá na região de Formosa, e que a família dele trabalha com produção de queijo, mussarela, né? É um trabalho, um negócio familiar mesmo, né? A família dele está toda envolvida no processo, e só eles também. E ele está estudando então esse processo. E estudando esse processo, ele já identifica vários, né,
vários processos físicos, químicos, vários fenômenos naturais envolvidos e várias formas de controle desses processos que a família dele usa de uma forma ou de outra, às vezes em coisa que aprendeu num curso técnico de assistência técnica rural, ou às vezes coisa que aprendeu, ele mesmo desenvolveu, ali o pai dele, né, que foi quem começou essa história, desenvolveu. Inclusive ferramentas, né, que eles mesmos criaram, assim, tem, que está mostrado aqui na foto da direita, é o ralo de queijo que o pai dele fez com uma chapa metálica, ali ele precisava, na verdade é um fatiador de queijo, fatia umas fatias grossas de queijo, assim. Ou processos de controle de temperatura também, né, ele faz uma pasteurização do leite ali que tem que estar... A temperatura ele tem que manter o tanque numa temperatura específica, não lembro se é 60, oi? Pode ser, eu não lembro, ele falou lá. Então ele tem um termômetro, não sei se dá para ver na foto, que fica jogado ali no tanque de leite ali na esquerda, e ele fez todo um esquema assim, puxou um encaminamento de um fogão a lenha que ele tem do lado de fora dessa sala. Aí tem uma caldeira que fica lá no fogão a lenha e ele vai balanceando água fria com água quente até chegar na temperatura certa, né? Ou seja, ele faz todo um trabalho intuitivo de calorimetria, assim, né? Que é toda uma área de estudo da física também, né? Enfim, o que é a ideia? Ele faz um trabalho, então, e na verdade todos os trabalhos que eu estou apresentando, eles têm essa cara. Eles fazem um trabalho junto à comunidade, então no caso dele era junto à família dele, de identificar esses processos e fenômenos e perceber principalmente como que as pessoas compreendem aqueles processos e fenômenos, e depois pega isso para produzir um material de ensino de ciências para ser utilizado na escola do campo daquela comunidade, né, que está relacionado com uma atividade que é feita naquela comunidade. Então, isso é um exemplo, por exemplo, do trabalho que um dos estudantes está desenvolvendo. Um outro exemplo, um estudante calunga, que está desenvolvendo um trabalho sobre tecelagem tradicional calunga, né? Os calungas, eles produzem tecido, né? Eles fiam algodão e fazem tecido. Na verdade, faziam muito mais antigamente. Hoje em dia, isso é uma atividade que está se perdendo. A família desse aluno mesmo, por exemplo, antigamente todas as mulheres faziam, hoje em dia fazem muito pouco, mas tem uma outra família que elas ainda fazem e tudo mais. E ele foi estudar esse tema, né? E também tem várias coisas aí, tem várias técnicas, inclusive, muito interessantes, assim, que alguns conhecem e usam, outros não conhecem e fazem diferente. Por exemplo, eles fazem tingimento natural, né? Com plantas de lá mesmo. Esse algodão azul aqui foi tingido com pigmentos de lá da região. Não me lembro exatamente agora qual planta que era usada. Eles me falaram de 4 pigmentos lá que utilizavam. E, por exemplo, tem família que utiliza uma história da água de bananeira para fixar a tinta no algodão. Tem família que não usa essa técnica, né? Então tem também uma diversidade de técnicas, assim, e que dá para ser trabalhado, né, no ensino de ciências, estudar por que funciona a água de bananeira ou não, e que é interessante porque acaba sendo um trabalho para conectar várias coisas, né? Inclusive, talvez uma revalorização de um ofício, de uma prática que estava quase se perdendo ali na região, né? Então, esse estudante está trabalhando no sentido de produzir um material para ser levado para a escola sobre a tecelagem, né? Atrelando ela ao ensino de ciência. Sim. Só complementando uma parte da tecelagem, é muito interessante que uma das comunidades calunga, agora eles estão voltando a ativar, né, a tecelagem nas famílias, também por um estímulo de uma das nossas estudantes egressas que começou a valorizar nesse sentido do trabalho, da cultura, né, da calunga, e ela montou uma grife de moda afro, e a família dela e toda a comunidade está voltando a se mobilizar para produzir algodão e reativar as tecelagens. Então é bem interessante, para além do ensino de ciências, também do ensino de história e memória, né, o que vem trabalhando nas culturas nessas comunidades. E um terceiro exemplo que eu trouxe também é um agricultor que a gente acompanha, um agricultor extrativista, assim, que ele é um inventor de engenhocas, assim, né? E ele tem todo um trabalho aí, ele cria vários aparelhos, assim. A companheira dele, ela trabalha muito com alimentação com frutos do cerrado,
beneficia alimentos, vende em feira e tudo mais, e ele cria vários aparelhos, inclusive, para auxiliar nisso, assim. Aí ele desenvolveu alguns modelos de quebrador de barulho, e ele está trabalhando há um tempo no quebrador elétrico de barulho, inclusive. Tem um sistema de separação da casca do barulho, né, quando quebra, separa automaticamente ali a casca do miolo da castanha do baru. Enfim, ele, né, coloquei só 2 exemplos aqui de mecanismos que ele criou. Tem outros assim que a gente conheceu nessa visita. Esse outro aqui é um desidratador natural, né, de frutos e tudo mais, só que você vê que ele é bem mais sofisticado, né? Ele tem, por exemplo, um sistema de eixos que dá para se apontar para o sol, assim, para você aproveitar melhor a radiação solar. Enfim, ele conserta monjolos na região também, faz várias coisas assim. Então, eu vou propor agora, por exemplo, no edital de iniciação tecnológica, vai ter um edital que vai abrir agora no fim do mês, se eu não me engano. Vou propor um projeto para um aluno trabalhar junto dele, né, para mais ou menos no mesmo espírito, para acompanhar esse processo de criação dele e tirar dali subsídios que podem ser associados com a educação científica, assim, com o ensino de ciências, tá? Então, assim, quis trazer um pouco também um panorama desse tipo de projeto que a gente desenvolve com os alunos lá, aproveitando um pouco essa posição privilegiada que a gente tem lá na LEDOC, que é de estar em contato direto, através dos nossos alunos, com uma diversidade de comunidades aqui nos arredores do DF, assim, né? Então, a gente tenta pensar nisso, assim, pensar o trabalho com eles também como forma de conexão com essas comunidades, assim, com o que se faz nelas. Só mais uma experiência assim, em relação ao baru também. Um outro estudante nosso que trabalha, vários estudantes trabalham com extração de baru, né? E que a família vende a castanha e tinha muito rejeito das castanhas quebradas. Então ele começou a pensar: o que eu vou fazer com esse rejeito? E o que ele desenvolveu no trabalho de conclusão de curso dele foi: vou pensar o que fazer, né? O baru é muito oleoso. Será que se eu fizer sabão não funciona? O trabalho de TCC dele foi desenvolver uma técnica para que se transformasse sabão a partir do óleo de baru com a prensa. E ele chegou a diversas receitas, né, que fizeram com que a família hoje venda sabonete de baru com o rejeito do que é vendido como castanha. Então, tem várias iniciativas nesse sentido que trabalham tanto ensino de ciências, como valorização da cultura, como história, como, enfim, e sempre na prática e teórica também, né, como o Nathan falou. Todas as nossas práticas, vira e mexe, a gente se depara com essa situação de estar trabalhando teoria e prática em conjunto e separado e acabamos discutindo isso tudo aqui. Enfim. Bom, chegando aqui ao final da apresentação, né, tentar tirar algumas conclusões assim desse repertório de coisas que a gente apresentou, assim, voltando à nossa discussão inicial, né, esse slide que estava lá no início da apresentação, né, que a gente se propôs a discutir essas relações entre esses 3 campos, né, uma conclusão, pode apertar aí, um argumento que eu queria, né, refletindo sobre essas experiências, uma das conclusões que eu chego, era um argumento que eu queria apresentar para vocês, é que eu acho que esse conceito e as práticas de tecnologias sociais que temos disponíveis são uma forma muito boa de conectar essas 3 esferas, assim, porque a discussão de tecnologia social perpassa essas 3 esferas, assim, de alguma forma, tá? Por algumas características que foram sendo comentadas aqui ao longo da apresentação, né? Primeiro, as discussões das relações ciência, tecnologia e sociedade vêm muito naturalmente, né? Porque está na fundação da ideia de tecnologia social, né? Nos princípios fundantes, assim, dessa proposta. A educação do campo pode muito bem ser contemplada no trabalho com tecnologias sociais também, pelo que a gente mostrou ao longo da nossa apresentação, que tem uma grande diversidade de tecnologias sociais pensadas para o contexto do campo, né? Inclusive, que podem ser adaptados para formatos para serem levados para escolas do campo, assim. E, ao mesmo tempo, como nos vários exemplos que a gente mostrou, também fica claro que mobilizam conhecimentos de ciências da natureza, né? Conhecimentos sobre processos e fenômenos naturais. Então, também podem ser facilmente relacionadas com conhecimentos que se quer trabalhar no ensino de ciências, na educação científica, né?
Então, assim, uma das conclusões é que seria uma abordagem que ajudaria muito a fazer esse tipo de conexão. E como a gente acredita na importância de levar essas 3 esferas para a escola, né? De fazer nas escolas do campo uma educação conforme os princípios da educação do campo, de levar a discussão das relações ciência, tecnologia e sociedade para as escolas e de, ao mesmo tempo, se alimentar do que se tem de educação científica progressista, né? E a gente discutiu aqui um pouco o exemplo da abordagem freiriana, que dá todo esse leque de ferramentas para se trabalhar pensando na realidade local, né? Nos parece que é uma forma de trabalhar essa conexão, então, particularmente fértil, tá? E, assim, queria só ressaltar que o que eu acho que é o nosso grande esforço agora, e que muitos dos projetos que eu tenho, né, me dedicado é um pouco nessa tentativa, é de fato conectar as 3 coisas, assim, porque muitas vezes projetos envolvendo tecnologia social não estão necessariamente no meio dessa bolinha, né? Eles estão um pouco trabalhando 2 polos deles e não estão sendo usados em todo o potencial de conectar tudo isso, né? Então, assim, muitas vezes você pode ter escola que está fazendo uns projetos lá envolvendo tecnologia social, mas que aquilo não está atrelado à educação científica que se faz naquela escola mesmo, né? Tá, sei lá, montou o minhocário ali, montou a fossa biodigestora, o que foi, mas foi mais um trabalho de replicar aquela tecnologia, mas sem atrelar aquilo com a aula de biologia, com a aula de química, né? E eu acho que tem um potencial muito grande em fazer isso, né? Ou, sei lá, ou projetos de desenvolver tecnologia social para uma realidade local, mas que não necessariamente está chegando na escola, né? Que não necessariamente está se pensando no potencial disso para educação científica na escola. Então, esse tipo de coisa. Eu tenho investido energia, então, em projetos que tentam conectar essas coisas, nesse sentido, tá? Não sei se quer complementar alguma coisa. Não, acho que desse último ponto é fundamental, assim, como que a gente foi desafiado também a preparar esse espaço aqui. Foi bem interessante porque a gente tem feito várias iniciativas, desde demandas dos estudantes mesmo que vêm, como essa última experiência que nós estamos colocando aqui, né, de várias experiências do campo que chegam como perspectivas de como trabalhar a ciência naquele espaço, mas também de iniciativa de extensão, que nós estamos trabalhando de pesquisa, mas elas estão tangenciando esse espaço. E em alguns momentos elas chegam nos 3, mas mesmo nós que estamos nos desafiando a debater nesse sentido, muitas vezes ficamos só em 2 temas e vamos, né, interrelacionando. Então, acho que é bem interessante esse desafio, tanto de conectar, de reaplicar e de utilizar esse conhecimento das tecnologias sociais e aplicação do ensino de ciências, não só do ensino de ciências naturais, né, que a gente está falando aqui principalmente disso, mas do ensino em geral, e como trabalhar na educação do campo. Acho que esse é fundamental e que tem que cada vez mais aprofundar esse debate. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada.
Música